é obviamente uma simulação, mas neste caso a PSP tem a ponte Vasco da Gama completamente bloqueada e precisa de ver o que é que se passa lá em cima. Temos um avião aqui dentro, pronto para observar o terreno. Está tudo nesta mala e é suposto vermos o que se passa em cima da ponte o mais depressa possível. São poucas peças, mas mesmo assim, para ser mais depressa, vou pedir ao agente Rui que me vá passando. Aqui já temos o leme todo junto, o corpo do avião, aqui é que está a eletrónica toda que vamos precisar, o início das asas, é só encaixar. Muito obrigado. Duas peças de fixações. Este entra aqui. Obrigado. Asas completas. A bateria, que é a peça mais pesada de todas, vai aqui debaixo. Eletrónica sem bateria não funciona. O olho do avião, aquilo que vamos precisar, é só encaixar um ímã que o prende sempre na mesma posição e, claro, ele tem que andar lá em cima. Precisamos de uma hélice a parafusar aqui e agora vamos lançá-lo. Tempo de montagem, para quem sabe, menos de 1 minuto. Tempo para o ter no ar, menos de 5 minutos, com plano de voo e tudo. Falta um plano de voo, que é para o avião saber por onde há de ir. No caso, o Tiago preparou, está a acabar o plano de voo em detalhe, que é enviado para o aparelho em si, que fica com todos os dados do percurso que tem que fazer. Se a montagem é fácil, já em tudo o resto é preciso saber muito bem o que fazer. O drone não é de todo um avião telecomandado, exige conhecimentos técnicos para lhe preparar trajeto e missão e até é necessário algum treino para o ajudar a partir. Está a 200 metros, Tiago. Ok, aqui podemos ver a situação. Com este aparelho, até 2 km de distância. Com o outro, podemos observar tudo o que estiver por baixo do avião a 20 km de distância. O resultado é este, imagens de qualidade a pelo menos 200 metros de altura, onde nenhum homem chega com esta facilidade. Estas têm definição suficiente para dar a perceber o que se passa em cima da ponte, quais os eventuais problemas de trânsito. Neste dia, nada de anormal, felizmente, mas podem fazer toda a diferença numa emergência. Mas qual é a diferença disto e os brinquedos que se vêem nas lojas, mesmo aqueles mais caros? É mais ou menos a diferença entre um Porsche e um carrinho de linhas. Portanto, ambos rolam, mas são um bocado diferentes. Portanto, nós temos a bordo deste avião, por exemplo, e começando apenas pela aeronave, sem falar do resto dos componentes do sistema, a bordo do avião temos vários processadores, capacidade de fazer processamento de imagem, processamento de dados de radar, localização, tracking de veículos, tracking de pessoas, portanto, uma série de funcionalidades muito complexas que se aplicam, quer dizer, no nosso dia-a-dia dificilmente as utilizaríamos, a não ser por brincadeiras com os amigos. Tipicamente são utilizadas em missões sérias. E o resultado são imagens como esta. Neste caso, a missão é vigiar a chegada de um ministro a uma cerimónia, uma imagem que completa o trabalho das forças de segurança no terreno, com a vantagem de ser em direto. A ótica da PSP é que isto é uma verdadeira manifestação da tecnologia ao serviço dos cidadãos. E porquê? Porque permite uma monitorização em tempo real e em Full HD e também uma posterior gravação para uma futura análise e uma maior compreensão das multidões e de diversas operações policiais que desenvolvemos em meio urbano, como manifestações ou policiamentos esportivos de risco elevado, cimeiras, enfim. Uma panóplia de situações em meio urbano em que estas aeronaves não tripuladas podem ser de facto úteis. Apesar da pintura, a PSP ainda não comprou um sistema destes. Usa, mas ainda numa fase de testes que servem também para a própria empresa certificar os seus modelos.
O exército português fez o mesmo. Aqui podemos ver outro modelo transportado numa mochila. A diferença é que um drone assim pode ser equipado de muitas formas. Os modelos militares têm que ser usados em condições extremas de temperatura, de terreno e em cenários em que tipicamente o inimigo está presente e armado. As câmaras de vídeo são o mais simples que transporta, pode detectar e seguir veículos ou pessoas, pode usar radares e outros detectores, alguns deles ainda cobertos pelo segredo militar. O cliente é que decide. São sistemas que se focam em levar a bordo sensores e não atuadores, ou seja, não levam armas a bordo. No entanto, esse é claramente um dos grandes mercados disponíveis e não podemos ignorar isso. Portanto, atualmente não, e não está no nosso horizonte de curto prazo fazer isso. Claramente é uma área para a qual temos que olhar. Muito longe de cenários assim, trabalham cerca de 20 engenheiros, só na empresa que faz os drones. Partilham recursos de escritórios em 4 continentes, mas a sede é na zona da Expo, em Lisboa. Desenham e aperfeiçoam os modelos dos drones portugueses para cenários futuros. É um mercado, por um lado, muito restrito e muito profissional, por outro, muito concorrencial. Concorrem com as melhores empresas americanas e israelitas. Muitas delas vieram da área da aviação. A TechEver Autonomous Systems começou pelos programas e acredita que aqui pode fazer a diferença. A vantagem competitiva pode estar na inteligência artificial destas máquinas muito caras. Um drone não se vende sozinho, é todo um sistema de comunicações e controlo que custa pelo menos 200 a 300 mil euros. A partir daí, depende muito dos sensores necessários para as missões a que se destina. Neste caso, a TechEver é uma empresa 100% portuguesa, acho que é um facto digno de destaque. Essa possível aquisição terá de certeza de ser uma aquisição a nível racional, aliás, dentro do que a nossa tutela, o Ministério da Administração Interna, tem seguido nessa política, mas nesse caso julgamos que é um investimento bom, por ser uma real manifestação da tecnologia ao serviço das pessoas, por uma boa causa, que nós consideramos até não intrusiva, portanto, na esfera privada das pessoas. É assim mesmo, ele cai no chão e está feito para partir algumas partes de forma a não destruir o essencial do avião. Primeira coisa é tirar a bateria para o desligar, assim já ninguém se magoa se o motor funcionar. A câmara saiu, mas está com tudo gravado, quer aqui, quer nas estações base. É o drone português da TechEver. Nuno Frois, Lourenço Medeiros, SIC.